Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Para quem está vendo esse vídeo durante o dia, boa tarde e boa noite nos outros períodos. Vou estar lendo aqui um trecho do livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Ele serve para refletir um pouco, principalmente para as pessoas, né, que se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, às vezes há pouco tempo, ou sempre estiveram na igreja e estão começando a... Sempre estiveram assim, né? Eram batizadas, mas começaram a se converter há pouco tempo e às vezes começam a se degladiar um pouco, né, com a confusão que existe no mundo, com as várias ideias, as várias opiniões que tem por aí, né? Muitas delas contrárias e que combatem, né, o próprio Jesus Cristo, né, Deus Filho, né, combatem a igreja, né, e consequentemente vai combater principalmente os que estão iniciando na caminhada de fé, ainda não estão tão alicerçados, né, não estão tão firmes no Espírito Santo, né, ainda estão começando na vida de oração para poder se manter firme na fé. Sem oração, ninguém se mantém firme na fé, né? Também muito menos vai estar progredindo no que se relaciona àquela conversão diária, né? Aqueles momentos que você tem que parar e raciocinar: será que eu realmente estou caminhando certinho? Será que eu não estou sendo levado por essa cultura do mundo que é contrária à palavra de Deus, né? Contrário ao que Jesus Cristo veio e terminou na sua revelação, né? Está como testemunho nos evangelhos, consequentemente com os apóstolos e com os seguidores dos apóstolos e assim por diante, no caso na tradição da igreja, né? Os três pilares da igreja: magistério, tradição e a Bíblia. Então vou estar lendo um trecho aqui, depois eu vou estar comentando um pouco esse trecho, né? Começa assim: se a inteligência humana não ousasse, com seu doentio comportamento, opor o seu orgulho à evidência da verdade, mas fosse capaz de submeter a sua debilidade à sã doutrina, como que uma medicina, até se recuperar com a ajuda de Deus, alcançada por uma fé piedosa, não haveria necessidade de longos discursos para tirar do erro qualquer vã opinião. Bastaria que quem está na verdade a expusesse com palavras suficientemente claras. Mas agora estamos perante a maior e mais sombria das doenças, dos espíritos insensatos. Empenham-se em defender suas irracionais motivações, como se fossem a própria razão e a própria verdade, e isto mesmo depois de discutirem todos os argumentos que um homem pode fornecer a outro homem. Não se sabe se por demasia cegueira, que nem as coisas mais claras distingue, ou se pela mais obstinada contumácia que os impede de ver o que se lhes antolha. O certo é que, na maioria dos casos, se torna imprescindível alargar a exposição dos assuntos por si já claros, não como se tivessem de ter expostos a quem tem olhos para ver, mas antes para que os possam tocar com as mãos os que andam às apalpadas, meio cegos. Porém, se julgamos que devemos ripostar sempre àqueles que nos respondem, quando é que acabaríamos de discutir? Até quando estaríamos a falar?
Os que ou não podem compreender o que se diz ou estão na discussão tão endurecidos na contradição que, mesmo que cheguem a compreender, não prestam atenção e continuam a responder, conforme está escrito: proferem iniquidades e não se cansam de falar em vão. Se nos propuséssemos refutar as suas contradições tantas vezes quantas eles, com cabeças obstinadas, se propõem não pensar no que dizem, atentos apenas em contradizerem de qualquer modo os nossos argumentos, dar-te-ás conta de quão interminável, penoso e infrutífero isto seria. Por isso, nem a ti, meu filho Marcelino, nem aos outros, a favor dos quais este meu trabalho espontaneamente, por amor de Cristo, vai dirigido, vos queria como juízes dos meus escritos, se viesseis a ser daqueles que procuram sempre uma resposta quando ouvem alguma objeção ao que estão lendo. Não aconteça que se tornem semelhantes àquelas mulherzinhas de que fala o apóstolo, sempre buscando aprender, mais incapazes de conhecerem a verdade. Cidade de Deus, aqui tem uma versão da editora Fundação Gulbenkian Calouste, páginas 197 a 198. Depois eu vou estar colocando temporariamente o meu WhatsApp. Eu tenho esses livros em PDF. Quem precisar, dá um toque e eu posso estar mandando para a pessoa. A pessoa quiser estar conferindo, estar lendo, conhecendo mais a fundo essa obra, né? Esse pensamento o Santo Agostinho ele tirou do livro de São Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, né? Que ele vai estar falando, vai estar começando assim esse capítulo. Note bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Nos últimos dias a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A igreja entende que nós estamos vivendo os últimos dias. Não é a partir de ontem que um maluco começou a gritar na rua, nem que outro maluco começou a falar na internet. Não. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a igreja, né, o mundo, de modo geral, vive os últimos dias. Sabendo disso, aceitando isso ou não, né? Isso vem da tradição da igreja, vem dos evangelhos. Então tá. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Deles fazem parte os que insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Então, principalmente desse trecho de 2 Timóteo, no capítulo 3, que Santo Agostinho tira essa reflexão, né? E isso que ele fala é falado em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3. Pessoas egoístas, avarentas, fanfarrões, soberbos, rebeldes contra os pais, né, contra a hierarquia da igreja, que tem que defender o magistério, a tradição e a Bíblia, às vezes até a própria hierarquia, que alguns da hierarquia que podem ir contra isso, né? Os ingratos, os malvados, os desalmados, esse tipo de pessoas sempre
existiu a partir do pecado original. Então, o que principalmente, o que o apóstolo estava querendo dizer aqui, né, que as pessoas da igreja que deveriam buscar a santidade, né, seja santos como seu Senhor é santo, né, sejam perfeitos como o Senhor, vosso Senhor é perfeito. Ou seja, isso é uma busca, né? Isso é muito difícil, só através da graça de Deus, do Espírito Santo. Então isso é uma busca, isso é uma constância, e por isso que a igreja tem os sacramentos, né? É o toque do divino na pessoa humana, no cristão, no fiel, né? Não é só uma subjetividade qualquer, né? Os sacramentos nos auxiliam a estar fazendo essa busca. Então, quando o apóstolo aqui ele fala desse tipo de pessoa, né, que todos nós, hora ou outra, às vezes podemos estar caindo em alguma dessas coisas, ele está falando de dentro da igreja, de pessoas que estão participantes da comunidade, porque sempre existiu isso na humanidade. Então aqui ele está falando dentro do grupo de fiéis. E aqui eu vou colocar ainda, dentro desse grupo de fiéis, hoje em dia, eu vou colocar um outro nível que sempre existiu a partir da ascensão da igreja, do cristianismo, conforme a igreja foi se formando, né, como instituição junto à comunidade, alguns grupos paralelos, que às vezes nem dentro da própria igreja participavam. Alguns sim dentro e começavam a causar muitos problemas, que nem os vários grupos gnósticos, e aí temos as várias heresias para estudar a respeito disso, para compreender quem eram esses grupos e quais eram esses erros, né? E outros externos que não concordavam com a tradição dos apóstolos, que explicavam o evangelho, ou não concordavam com o magistério, com a hierarquia, que guardava essa tradição, que explicava os evangelhos, a Bíblia, o Novo e o Velho e o Novo Testamento, e começavam a criar coisas novas, misturando com outras ideias, né? Ideias gnósticas, às vezes ideias que é uma... O Orlando Fedeli, um apologista católico, estudioso de história, ele falava que o pior dos gnosticismos seria o cabalista, né? A dualidade cabalista. Muitos desses grupos sempre tiveram ali circundando a comunidade cristã e causando muito tumulto, e por causa das suas ideias contraditórias, dualísticas, acabavam gerando esses tipos de problema. Em vez de levar as pessoas aos sacramentos, à busca da santidade, à busca de ser mais próximo como Jesus foi, não por causa desta vida, mas para que sejamos dignos da próxima de vida a partir da ressurreição, como prometeu Jesus Cristo. Então, sempre tiveram as turbas, né, por ali. E também os padres da igreja, desde o início, até mesmo os apóstolos, aqui é um exemplo, sempre combateram esse pessoal, que estavam dentro da comunidade ou fora da comunidade cristã, e a partir do ano 66, que começaram a se chamar de católicos. Então, Santo Agostinho ele fala
nesse trecho, está falando também disso, aproveitando do Evangelho e repassando para os demais. Olha, esse pessoal, essa turma, chega um momento que não adianta mais você explicar. Porque eles estão tão obstinados que o que eles acham, a ideia que eles tiraram, é tão melhor do que a revelação. Qual? A tradição da igreja, o magistério, a tradição da igreja, vem para explicar os evangelhos, a Bíblia, o que foi revelado. Eles estão tão obstinados a inventar uma coisa diferente, porque aquela ideia diferente que eles inventam favorece as suas paixões, as suas desordens, o que eles não querem mudar, né, na vida deles. Porque eles estão fazendo uma adaptação do que foi revelado, né? Então, essas pessoas, nós temos que tentar ajudar, nós temos que tentar falar na caridade, mas chega um momento que, assim como a queda de Lúcifer, que foi pelo orgulho, não tem mais o que se fazer. A própria pessoa ela está se condenando. Infelizmente, no mundo de hoje, depois de várias revoluções, principalmente culturais, gnósticas, de vários grupos gnósticos, essa confusão cada vez mais se aumentou, né? E outras ideias de cristianismo, principalmente querendo tornar o cristianismo como uma mera filosofia imanentista, que acredita assim na transcendência, mas que o mundo tem que ser realizado em sua perfeição a partir do próprio esforço humano. Esses tipos de filosofia, essas ideologias, cada vez mais têm tomado conta e enganado muita gente. E por ser tão apetitosa, por a gente não precisar esperar a graça de Deus, se manter firme nos sacramentos, né? Procurar sempre, como diz nosso Senhor, sermos cada dia, lutar contra o pecado e sermos santos como nosso Senhor é santo. Essa busca, por ser mais apetitoso que essas ideias querem realizar esse mundo agora, e nós estamos vivendo fisicamente o agora, a gente não quer esperar morrer e vir a tal ressurreição para sermos completamente felizes, nós acabamos agarrando essas outras ideias e estamos transformando, criando outras religiões, que não é mais a mesma fé dos apóstolos, dos sucessores dos apóstolos e de toda a igreja verdadeira que sempre se manteve. Infelizmente, dentro ou fora da igreja, sempre houve esses grupos de diversas vertentes gnósticas, né? O que se não mantém na retidão é algum tipo de gnosticismo, mesmo que ele seja inconsciente, mesmo que a pessoa não tenha, vamos dizer assim, o conhecimento do que é esse tal gnosticismo, né? Em resumo, o gnosticismo o pensamento gnóstico esse mundo foi mal feito, esse mundo tem um problema. E nós temos que resolver o problema desse mundo. Não é como a igreja sempre ensinou, os evangelhos ensinam, que nós precisamos ter a caridade com o outro para trazer as pessoas até Deus
e que elas façam parte da comunidade futura dos ressuscitados junto a Cristo. Não. O gnóstico não, ele tem que realizar tudo nessa vida, nesse mundo, porque tudo tem que ser agora. Ele está sentindo dor agora, ele tem que resolver o problema agora. E depois as variantes gnósticas são as mais diversas possíveis. É um sistema dualístico. Então, para você apalpar esse sistema é muito complicado. Ele sempre está se transformando em várias coisas diferentes e opostas, né? Você pode ver na política esse sistema esquerda e direita. Isso é uma ideia gnóstica que vem da Revolução Francesa. Bom, foram os gnósticos que criaram a Revolução Francesa, né? Então, nada mais justo você usar um sistema cabalístico, dualístico, né? Seja conscientemente ou porque você está mergulhado dentro dessas ideias, dessa cultura, né? As pessoas que vivem dentro desses grupos, seitas gnósticas ou estudam isso daí e acabam incorporando essas ideias, em vez de refletir apenas e tentar compreender, elas incorporam isso. Então, aderem a esses sistemas. Muitas, até, vamos dizer assim, de forma meio que inconsciente, porque isso entrou dentro do ser delas. Então, e esse é um dos problemas, né, que fazem as pessoas ficarem nisso. Debaterem, discutirem a partir da própria vontade, né, do seu próprio ser decaído por causa do pecado, ao invés de tentar entender a verdade profunda, no caso, que o magistério sempre ensinou, o que sempre ensinou, não alguma outra novidade que seja contra o magistério de sempre, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todos nós temos essa influência para se perder em algum momento, inclusive as pessoas da hierarquia da igreja. Por isso que é importante a tradição, é importante compreender o que é esse magistério de sempre, para que a Bíblia, a revelação que está na Bíblia, mas a revelação é uma pessoa, é Jesus Cristo mesmo, não é só um livro, a gente não é muçulmano, né? Então, a gente precisa de alguns momentos, às vezes, de reflexão, parar, pensar. Quem é cristão, quem é católico, então não tem jeito, precisa compreender o porquê das coisas. Hoje nós vivemos muita confusão dentro e fora da igreja. Como eu disse, isso aqui que fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, que Santo Agostinho faz uma reflexão meio no geral, sempre aconteceu fora da comunidade dos eleitos, vamos dizer assim. Desde o princípio da humanidade e do pecado original. Esses problemas sempre existiram, de alguma forma. Dentro e fora da igreja. Dentro e fora da comunidade. A partir desse momento, a igreja, já revelada em Jesus Cristo, e a partir dos apóstolos, especialmente de Pedro, que foi incumbido, sim, de uma missão, de naquele momento ser o líder da comunidade. Assim como os outros apóstolos também foram. Não com o mesmo poder de Pedro, que só para Pedro Jesus tinha dado o poder de ligar e desligar as coisas da terra e do céu, seguindo o que foi ensinado a ele, a eles, no caso dos apóstolos, não é a partir do que ele acha. Às vezes algumas pessoas
fora da igreja acha que assim, os católicos acham que o Papa tem o poder, então o Papa tem o poder de fazer qualquer coisa. Não, é a partir do que foi revelado, a partir do que foi ensinado. Né? As outras coisas que o Papa pode falar, a gente tem como opinião e vai refletir sobre aquilo. Mas relacionado à nossa religião, ele só tem poder de ligar e desligar dentro do que se foi revelado. Né? Do que foi dado a ele realmente. Ele tem a chave para isso, ele não tem a chave para outras coisas. Para as outras coisas a gente vai conversar, vai racionalmente procurar entender. Então, é bem complicado, né? A gente às vezes precisa parar mais para pensar, para refletir, buscar entender verdadeiramente a fundo o que foi revelado, procurar todo dia lutar contra essa cultura que vem de dentro, de uma forma, vamos dizer assim, através das nossas paixões decaídas, essa força que vem de nós mesmos e o que vem do externo, que vem da cultura, que vem de outras pessoas que estão ou não cientes dessa batalha espiritual. Né? A gente tem que estar sempre ligado nisso daí. Não tem jeito. E para quem está começando na fé, está engateando ainda não tem uma maturidade espiritual, não perca tempo brigando com ninguém não, relacionado a essas coisas. Não deixe de dar o seu testemunho verdadeiro. Não deixe de falar da palavra de Deus. Não deixe a caridade tanto de anunciar o que Jesus pediu para que nós anunciemos, tanto a caridade social, né? Não deixe isso de lado. Mas mantenha-se firme, e principalmente na oração, que é a oração, a intimidade com Deus, os sacramentos, né? E vão estar nos auxiliando nessa batalha contra o demônio, o mundo e a carne. Os espíritos que renegaram o projeto divino, e é por isso que nós estamos nessa batalha, aqui, em partes. O mundo, que é a cultura, que é contra Deus, é contra a revelação, é contra esse projeto divino. É uma cultura gerada tanto pelo conhecimento do bem e do mal que o demônio nos trouxe, está vendo? É sempre dualístico. O demônio sempre trabalha assim. Ele não trabalha em uma linha reta, ele sempre trabalha assim. Sempre em extremos, sempre dualístico. Né? Uma mentira nunca vai para frente se não tiver um pingo de verdade. Então, por isso que a gente diz essa árvore do conhecimento do bem e do mal. O demônio veio e ensinou para os humanos algumas coisas que tem um pingo de verdade, mas está recheado de mentira, para que prejudiquemos a nós mesmos. E a carne? A carne é o quê? É o que vai nos acalentar para ficarmos nessas paixões, nessas meias verdades, nessas mentiras. Né? E a partir do momento que nós abraçamos isso, de corpo e alma, essas paixões, em vez de buscar a verdade das coisas, né? Refletirmos melhor a respeito das coisas, aí nós abraçamos a mentira completa e pronto. Nossa alma está destruída. Né? Então, procuremos não enrijecer nossos corações. Nós temos nossos momentos, às vezes bons ou maus, mas procuremos estar sempre em orações, não desanimar, buscando sempre os sacramentos, né? Confissão, né? Se você já está firme na fé, já é batizado, não esqueça da confissão.
Se você for comungar no corpo de Cristo, não estando confessado, estando em pecado mortal, isso vai estar mais prejudicando a você do que lhe auxiliando, né? Se você não está confessando que você acredita no sacramento da confissão e você vai comungar de qualquer jeito, vocês também, de uma certa forma, está confessando que aquele sacramento é um sacramento qualquer. Não é um sacramento, na verdade, é um pãozinho ali que não tem significado nenhum. Então a gente precisa desse processo, né? Para estarmos cada vez mais nos aproximando a Cristo. E aí nós temos os exemplos dos santos, que infelizmente outras pessoas, outras comunidades renegaram, deixaram para trás, né? E infelizmente perdem muita coisa, né? Mas então é isso, pessoal. Vamos procurar sempre, mesmo em meio ao caos, né, que está ao redor, e esse caos que às vezes está dentro de nós, por causa dessas nossas paixões desordenadas, nós temos que controlar, pedirmos a graça de Deus para isso. Não desanimeis, ok? E também não vos perturbeis com tudo isso, né? Se agarrai em Jesus Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, e busquem sempre esse processo de transformação a partir de Cristo e da verdade revelada, não das nossas próprias opiniões. Tá ok? Um abraço a todos e até mais ver.